primeiro vídeo de resenha do Setembro Policial. Tchan, 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 tchan. Hoje nós vamos finalmente falar sobre a trilogia Hannibal, do Thomas Harris, que na verdade virou uma quadrilogia depois, né? Que depois de ter lançado o Dragão Vermelho lá nos anos 90, ele lançou O Silêncio dos Inocentes, que foi adaptado em 91 para o cinema, então que eu acho que é um dos livros mais famosos desses três. E por último, o Hannibal, que foi o último livro que eu li. Ainda pretendo ler sim o Hannibal, A Origem do Mal. Aqui no Hannibal, só Hannibal, já começa a contar um pouco do passado desse personagem tão famoso, né? Mas parece que no Hannibal, A Origem do Mal, ele vai contar com detalhes a infância do Hannibal, a morte dos pais e o que aconteceu com ele depois e seus primeiros crimes. Por enquanto eu ainda não li esse livro, então hoje nós vamos começar a falar da trilogia pelo Dragão Vermelho. Essas edições são edições da Best Books, tá, gente? Esses livros não são meus. Quem me emprestou foi minha amiga Camila. Acho que ela me emprestou no passado, na época do Setembro Policial, só que acabou não dando tempo de ler. E agora finalmente eu consegui ler esses livros e eu gostei muito da trilogia. O Dragão Vermelho tem uma narrativa muito rápida. Acontecem mil coisas que deixam você assim de boca aberta, porque são coisas inesperadas, não segue aquela linha previsível, sabe? Nenhum desses livros são previsíveis, porque eu gostei muito deles, foi isso. As histórias acontecem mil e uma coisas que você não está esperando. No prefácio, o autor, Thomas Harris, começa contando assim: gostaria de lhes contar sobre como conheci Hannibal Lecter. No outono de 1979, por conta de um caso de doença na família, voltei para minha casa no Mississippi, onde permaneci por 1 ano e meio. Eu estava escrevendo Dragão Vermelho. Meu vizinho, na cidade de Rich, gentilmente me cedeu uma pequena cabana localizada no meio de uma vasta plantação de algodão, e lá trabalhei em meu livro frequentemente à noite. Ao escrever um romance, você começa com uma visão e, a partir dela, desenvolve os acontecimentos anteriores e posteriores. Em Rich, no Mississippi, trabalhando sob circunstâncias difíceis, pude visualizar claramente o investigador Will Graham chegando à casa das vítimas, um lugar em que toda a família morreu, e assistindo aos seus filmes caseiros. Na época, eu ainda não sabia quem havia cometido aqueles crimes. Tentava desesperadamente descobrir e enxergar o que havia acontecido antes e o que viria em seguida. Vasculhei a cena do crime no escuro, junto com Will, e não vislumbrava nem mais nem menos do que ele. Certas noites eu deixava as luzes da minha pequena cabana acesa e caminhava pelos campos escuros. Quando vista de longe, ela parecia um barco no oceano, envolta pela noite do delta. Logo tomei conhecimento dos cães quase selvagens que vagavam pelas plantações agrupados em algo semelhante a uma matilha. Alguns deles tinham laços superficiais com as famílias de fazendeiros da região, mas na maior parte do tempo precisavam sobreviver sozinhos. Aí ele fala um pouco mais sobre essas circunstâncias que ele estava escrevendo esse livro. E aí ele vai falar do personagem principal, o Will. Will Graham tinha de recorrer a alguém. Ele precisava de ajuda e sabia disso. Sabia também onde tinha de ir antes mesmo de se permitir pensar sobre o assunto. Eu sabia que Graham havia se ferido seriamente em um caso anterior e que relutava em consultar a melhor fonte disponível. Na época, eu mesmo era diariamente assombrado por memórias dolorosas e por isso sentia pena de Graham durante as noites em que escrevia. Foi com alguma hesitação que eu acompanhei ao Hospital Estadual de Chesapeake para criminosos insanos. Antes de podermos tratar de nossos assuntos, encontramos o tipo tolo que você mesmo deve conhecer de suas experiências diárias, o Dr. Frederick Tilton, que nos atrasou por 2 ou 3 dias intermináveis. Aí ele vai falar um pouco desse personagem babaca, o Tilton, até que, finalmente, livres do tedioso Tilton, Graham e eu nos dirigimos à seção de segurança máxima, a porta de aço que se fechou às nossas costas com um ruído aterrorizante. Nós fomos até a cela do Dr. Lecter. Graham estava tenso e eu podia farejar seu medo. Pensei que o Dr. Lecter estivesse dormindo e tomei um susto quando ele reconheceu Will Graham apenas pelo cheiro, sem nem mesmo abrir os olhos. Então, não vou ler o prefácio todo, mas achei muito interessante esse prefácio que o autor conta
como ele foi construindo as cenas na cabeça dele, né? Como se a história fosse vindo para ele, né? Como se ele estivesse vendo aquelas cenas e acompanhando ali o personagem sem saber, sem planejar o que ia acontecer na história. E que assim para ele surgiu o famoso Dr. Hannibal Lecter. Então, como vocês podem perceber do prefácio, essa história aqui é bem focada no personagem Will, que foi quem prendeu o famoso Hannibal Lecter. E a gente vai ficar sabendo um pouco sobre o Hannibal, sobre o que aconteceu entre ele e o Will. O Will foi gravemente ferido nessa captura e ele tem horror ao Hannibal, assim como o seu chefe, que é o Jack Crawford, do FBI. O Will, na verdade, não está mais trabalhando. O Will se afastou do FBI, só que começam a acontecer crimes em séries de um assassino que eles apelidam de Fada do Dente. E como o Will teve um talento para farejar o Hannibal quando ele o prendeu, que a gente não acompanha essa história nos livros, a gente só sabe que isso aconteceu pelo que é contado entre os personagens. O Jack Crawford, que é esse chefão no FBI, convoca o Will, vai até a casa dele, tenta convencê-lo a entrar em mais uma investigação. O Will é um personagem bem perturbado. Também acho que trabalhar nesse tipo de coisa e não ficar perturbado deve ser um pouco difícil, né? Mas ele vê coisas, ele sente. Ele é um personagem bem diferente. A forma dele analisar os casos, dele gosta de entrar na cena do crime, as ligações que ele faz. Não é que nem Sherlock Holmes, que vê assim uma bolinha e é isso, por causa disso, disso, disso. Não, o Will vai muito pelo psicológico das vítimas. É claro que ele tem uma grande capacidade de achar provas, ele vai conduzir todo esse caso do Fada do Dente, tentando pegar quem é esse Fada do Dente. Nesses livros é bacana que chega um momento no livro, depois de conhecermos todo o caso, que a gente vai ter o narrador seguindo esse assassino. Então a gente vai saber o que o assassino está fazendo, a gente vai saber quem ele é. E é claro que eu não vou contar, estragar esse clímax na história em que o assassino aparece pro leitor, né? Não pros personagens, mas pro leitor. Também não vou contar o que ele queria com isso. Mas é um assassino que ataca famílias. E é bem interessante como o autor criou esse assassino, da onde que ele... como que ele consegue as informações sobre essa família. E fala muito do jornalismo também, tem uma grande crítica ao jornalismo sensacionalista nos livros do Thomas Harris, porque tem um jornalista que quase que atrapalha a investigação. Então tem uma crítica a esse jornalismo marrom que quer saber de tudo, independentemente se vai atrapalhar a investigação ou não, quer vender jornal. Também há nesses livros críticas ao próprio FBI, a politicagem por trás dessas investigações. Claro que prender esses assassinos vira não só uma coisa de salvar as prováveis próximas vítimas, né? Mas também é um poder político que representa o FBI prender, quem que vai levar os créditos por essa prisão. O Jack Crawford é um personagem muito visado por comandar esse tipo de investigação de assassinatos em série, né? E essa coisa da politicagem e de um personagem tentar derrubar o outro é mais evidente ainda nos dois livros que se seguem. Então, os dois livros focam muito nisso. Então, Thomas Harris tem toda a parte interessante da investigação, da caça, né, ao bandido, ao criminoso, ao assassino, né, o serial killer. São livros sobre serial killers, mas também tem toda essa crítica à politicagem, a quem ganha com o quê, e o que é que os detetives e investigadores têm que fazer para crescer profissionalmente dentro da FBI. Não basta eles serem bons profissionais. E é claro que outra coisa muito interessante nos livros é o personagem do Hannibal Lecter.
Como eu falei, esse livro não é sobre uma caçada ao Hannibal Lecter, não tem nada disso. Ele já está preso lá no Hospital Estadual para Criminosos Insanos. Então ele tem uma sala lá dele, ele fica amarrado quando alguém tem que entrar na sala. O livro é extremamente descritivo, tá, gente? Não pensem que por ter uma linguagem ágil e por ser um livro pequenininho, é um livro que não tem muita descrição. Pelo contrário, os livros são extremamente descritivos. Tudo é muito bem explicado. Thomas Harris tem uma grande preocupação em te explicar não só as linguagens do FBI, o que eles fazem, mas também vários tipos de detalhe, para não deixar furo, para você acreditar naquilo ali que está acontecendo. Então são livros bem incríveis, eu achei. Então, esse primeiro livro é sobre toda essa caçada ao Fada do Dente e sobre pedir ajuda ou não a Hannibal Lecter. O Will acaba indo consultar, só que o Hannibal, ele é um personagem que não necessariamente vai interessar a ele te ajudar, e ele pode estar te ajudando, mas sempre tem um fim por trás daquilo ali, nem que seja algo criativo para ele pensar. Você pensa numa pessoa amarrada, presa, 24 horas por dia. Como é que ela pode procurar diversão? E uma diversão perversa, né? Que é no caso do Hannibal. A gente fica sabendo alguns crimes que ele cometeu ao longo da história, que são citados pelos personagens. E também o que ele fez com o Will. E as sequelas que o Will carrega disso, né? Claro. A dificuldade dele ir lá enfrentar o Hannibal e perguntar para ele se ele tem informações sobre esse Fada do Dente. E tem um momento na história que o Hannibal faz uma coisa que você fica, filha da... sabe? Ele não é o foco, mas ao tempo todo... Ele não é o foco, a caçada do livro não é com ele, mas ele vai ganhando contornos ao longo dessas 3 trilogias, até o último, que se chama Hannibal, né? Então, vocês já podem imaginar que o último, sim, é totalmente focado nele. Esse livro aqui, ele termina de uma forma muito boa, ele te prende até o final, você fica curioso em saber o que vai acontecer, como é que vão finalmente prender o Fada do Dente. Tem todas as distorções psicológicas desse personagem também, por que ele pensa assim e tudo mais. E como eu falei, é muito interessante ver a forma que o Will investiga, como é que ele fica ali olhando as provas minuciosamente, e pensando. E mesmo com isso, consegue ser um livro super ágil que passe e você nem sente. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre O Silêncio dos Inocentes, que eu acredito que seja um dos livros mais famosos por todo esse sucesso que o filme fez na década de 90. E acho que foi o livro da trilogia que eu mais gostei também. Até a próxima. Tchau, tchau.